que nos envolva Jesus, o amigo incondicional de nossas almas, o mestre dos nossos corações. A cada espírita realmente um documento para nossas almas. E Jesus é o divino professor, evidentemente, que encontra aqui na Terra ainda alunos indisciplinados, que não ouvem a lição divina, o roteiro certo de uma felicidade integral. E a cada espírito é uma assembleia de luz, pois todos nós aqui estamos impulsionados pelo magnetismo do amor. Trazemos no nosso coração e na nossa mente, registrados, aquelas pessoas a quem amamos e a qual estamos pedindo proteção, luz, bem-estar. O desejo do bem produz essa harmonia, essa paz que nós encontramos na casa espírita, ao ouvir tanta música bonita aqui das nossas jovens que nos encantaram com tanta beleza, porque a música espírita é bela e também é sublime, porque ela harmoniza com a nossa mente, nos dá uma ideia brilhante da arte espiritual, da arte que vai para a eternidade e não é presa aos descaminhos humanos. A arte espírita é além da matéria, faz um envolvimento psíquico de todos nós. E aqui estamos a refletir esse momento e lembrarmos de Jesus, o grande educador da terra, o Espírito que veio como modelo para que nós pudéssemos segui-lo. E ele conseguiu dividir a terra antes dele e após ele. E ele estava preocupado com a nossa evolução. Ele estava desejando o nosso impulso para sairmos das trevas e alcançarmos a luz, para não sofrermos e encontrarmos a resignação. E ele, vendo o nosso momento, a nossa etapa evolutiva de dificuldades, ele traçou rumos, fez apontamentos, e um deles foi quando ele nos disse: adentrai a porta estreita que leva à salvação, evitai a porta larga que leva à perdição. Naquele instante, Jesus já dizia que o mundo traça para nós experiências que nós, com o nosso livre-arbítrio, com a nossa consciência cada vez mais edificada, iremos evitar os erros para não sofrermos. Iremos nos desviar dos tropeços para não cairmos. Evidentemente que a porta estreita simboliza um caminho de purificação, um caminho de paz, um caminho de harmonia. E a porta larga, que ele já observava naquele momento, quando aqui esteve, era o apelo dos homens, era o envolvimento das paixões, dos vícios, que até hoje ainda não fugimos, demonstrando aí a atualidade do ensinamento do Mestre Divino. Porque se ontem ele observava que ainda existiam as portas largas naquela sociedade que ele reencarnou, hoje as portas não são largas somente, são iluminadas, são atraentes, são colocadas na mídia, são vinculadas para os jovens como um perfil de felicidade ilusória. E a porta larga hoje, a gente encontra sempre aí fora, fazendo com que as pessoas percam tempo de ser mais felizes no sentido espiritual, se envolvendo com as paixões humanas. Porque Jesus era a verdade, o mundo é a ilusão. Jesus é a paz e o mundo é um tormento de fórmulas em que nós iremos traçar entre o bem e o mal,
porque a Terra é um planeta de provas e expiações. Temos que viver assim, dentro desse padrão, para nos fortalecermos. Se a porta larga existe, é para que nós possamos evitá-la entrar. Mas se ela ainda tem aqui na Terra, é para que nós possamos nos sentir fortes, procurarmos uma fortaleza interior, para não ir até lá, nessa porta lá. Porta significa segurança, significa nós termos mais controle. E a indústria cria as portas de ferro, cria as portas de madeiras, as portas blindadas. E todos nós conhecemos os objetivos destas portas. E quais portas que nós estamos construindo dentro da nossa mente? Porque somos o que pensamos. O nosso pensamento nos impulsiona para a luz ou nos aprisiona nas trevas. O nosso pensamento nos conduz ao mundo de paz ou criamos um mundo infernal dentro de nós. O que pensamos? E o que estamos criando? Qual é a porta psicológica que nós estamos criando dentro de nós? Muitos criam dentro da sua mente a porta do desânimo e ali se fecham, não querendo viver mais, não querendo buscar a alegria. E a porta do desânimo vai fazer com que essas pessoas não encontrem, não visualizem um caminho redentor de luz, o sol da esperança reaparecendo em seus caminhos. E essas portas do desânimo têm que ser quebradas pela solidariedade de uns, pelo apoio espiritual de outros, que fazem com que essas pessoas sejam tocadas por uma vibração de carinho, por uma oração, por uma prece. A prece é o mecanismo divino. Orar é banhar-se de luz. E quando nós observarmos que alguém está construindo essa porta do desânimo, vamos combater isso, fazendo com que o bom ânimo lhe surja, fazendo com que ela saia dessa intempérie. Muitos hoje criam a porta mental do medo. O medo faz com que as pessoas se fechem, não se socializem e criem para si um labirinto. Eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. E o medo, às vezes, é necessário ao nosso instinto, mas quem confia em Jesus e na espiritualidade, o medo não pode nos dominar. Nós que temos que dominá-lo. E esse medo de ser feliz, esse medo de se doar, esse medo de entrar no caminho espiritual, é um momento em que estamos passando. E muitas das pessoas não querem aderir a uma religião, não querem aderir a um compromisso mais sério, porque tem medo de sair do mundo que ela tem para ser convidada a renovar o seu mundo mental, o seu mundo espiritual. Evidentemente que nós encontramos esse medo dentro de nós, essas portas, e às vezes temos que vencê-la. Quando eu tinha 13 anos de idade, um pouquinho tempo atrás, eu fui convidado a ir à casa espírita por necessidades mediúnicas e espirituais. E a minha mãe, sendo católica, e continua sendo, não quis ir comigo, falou para mim sozinho. Eu descobri o endereço e fui. Aí quando chegando lá, ele conhece a nossa casa até hoje, ele conhece porque ele foi lá fazer uma palestra, eu subi a escada, aí estava tudo claro, tudo assim, com a luz acesa, né? Aí eu estava me sentindo bem, muito bem, eu fui. Aí quando eu cheguei assim no corredor que adentrava a porta, escutei uma voz forte assim, apaguem as luzes
e se sentam à vontade. De repente, todas as luzes se apagaram. Gente, meu coração bateu cheio de medo. Eu falei, o que é isso aqui, meu Deus? Vou embora. Fui embora cheio de medo. Aí quando eu cheguei em casa, no outro dia, lendo os livros espíritas que eu já estava lendo, falei, por que me bateu esse medo? Na outra segunda-feira eu vou estar lá. Já que começa 8 horas, eu vou chegar às 7h15 da noite e vou entrar. Quando estiver claro. E já está claro, quando estiver escuro, eu vou ver o que acontece. Assim foi. 7h15 eu estava lá, entrei, estava tudo claro. E fiquei rezando, meu Deus, o que vai acontecer quando essas luzes se apagarem? Aquele medo de querer sair dali. Aí eu fui me acalmando, de repente, o mesmo senhor, João da Silva Leal, apague as luzes. Aí apagou as luzes, fez uma luz de penumbra, aí me envolveu todo mundo numa prece sincera, e lá eu estou há muito tempo, mas porque eu venci aquele medo, eu venci aquele instante, eu procurei a luz. Evidentemente que a sociedade, todos nós, também vamos criando outras portas que a gente pode, no mar da filosofia, e pensando em tantas outras. Quantas pessoas criam a porta do preconceito? E essa porta do preconceito é tão furiosa que ela nos rouba a nossa felicidade, a nossa percepção de fazer novos amigos. Porque eu crio o preconceito racial, o preconceito social, o preconceito disso ou daquilo, alimentado pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo. Quem criou essa porta dentro do seu pensamento tem que destruí-la. Porque o preconceito, ele não dói o corpo físico, a barriga, a cabeça, as pernas. O preconceito dói a alma, dói o espírito que é vítima desse preconceito. E quantos de nós ainda criamos essas portas do preconceito, essas portas que têm que serem destruídas dentro de nós? E qual é a porta que a gente tem que construir com seriedade, com carinho? É a porta dos nossos bons sentimentos, é a porta da amizade forte e sincera, é a porta da nossa alegria constante de servir a Jesus e ser servido. Então, quando nós construímos essas portas boas dentro de nós iremos caminhando melhor. Porque uma grande porta que todos nós temos realmente é a porta mental. Como está a minha porta mental? O que eu estou desejando com essa porta? Eu estou abrindo essa porta para quê? Com qual objetivo? Quem eu estou desejando entrar nessa minha porta mental? Às vezes, eu mentalizo a minha porta mental pela vingança, de ver alguém feliz e eu não feliz. Aí essa porta mental que eu abro para a vingança me faz ser um espírito doentio, porque a primeira vítima da vingança é aquele que idealiza em si mesmo, para os outros e para ele. A porta mental, quando é aberta para o mal e deixa o mal entrar, se gera nas obsessões dolorosas. Quando Joana de Ângeles nos diz que a grande epidemia do século de hoje é a obsessão. E essa obsessão começa na nossa porta mental, que nos é colocada. Evidentemente que esses obsessores, eles procuram um mecanismo para fazer com que a gente permaneça ali. Mas a gente tem que fechar as portas, ser forte e não dizer não. Porque hoje, o avanço da tecnologia e da ciência faz com que ideias
atravessem as portas dos nossos lares, portas de ferro ou de madeira, e através das portas eletrônicas, da televisão, da internet, é infiltrado nos lares aquele apelo à sexualidade desenfreada, aquele consumo do álcool, aquele consumo do cigarro, aquela vida em comum, aquela troca de casais, onde nas telenovelas a gente observa. E, às vezes, a pessoa que abre a sua personalidade, se deixa se influenciar por isso, às vezes ela nem vive, ela vive dentro do ídolo que ela constrói, dentro do momento que ela tem, e cria até um mito dentro dela, e às vezes confunde ficção com realidade. E nós sabemos que o enredo da novela se desfaz na digitação do autor do seu computador. Mas quem imita o mal na vida real, ele vai ser escravo do que plantou. E ele vai sofrer. Na novela, tudo vai se acabar. Mas na vida real, nós vamos ter que viver tudo que nós semeamos no caminho alheio. E às vezes as pessoas estão tão hipnotizadas com essa dramaturgia que confunde tudo. Uma colega de trabalho falou: tenho fé em Deus que fulana de tal fique melhor. E a fulana de tal era o personagem da novela. Tanta gente que precisa de oração, de paz, de vibrações, e a gente fica mergulhado numa fixação mental, numa fixação que está ao nosso alcance. E nós observamos quantos apelos, umbralinhos existem, ou na televisão ou na internet. Mas o caso é que quando iluminamos a nossa consciência no Evangelho de Jesus, quando somos responsáveis pelo uso do nosso livre-arbítrio, quando compreendemos que somos espíritos imortais, que todos nós formamos uma grande família universal, eu vou sempre saber filtrar tudo isso. É o meu livre-arbítrio que vai fazer que eu sintonize um canal que me educa ou um canal que me destrua, que eu vá num site que possa me dar uma informação digna, ou que eu visite outros de formas tão errôneas. Então, quando a consciência se ilumina, nós somos fortes e não somos vítimas do mal. É por isso que a grande porta da casa espírita é uma porta de luz. Porque quando entramos aqui, somos abastecidos dessa harmonia. Somos colocados em nós as razões sociais, filosóficas, que a doutrina aponta para todos nós. E aí nos fortalecemos para que não possamos cair em tentações. Mas aqueles que se afastam de Jesus, não desejam a Deus, são vítimas constantes da porta larga, daqueles que estão gritando o grito desesperado das agonias sociais. E a casa espírita tem a sua maneira de reformar a humanidade. Quando uma criança é evangelizada na casa espírita, ela vai se tornar um homem de bem. Quando estudamos aqui na casa espírita, a porta de uma penitenciária vai ter que se fechar, porque ninguém vai ter a precisão de estar lá dentro. A educação da alma é a alma da educação, nos diz André Luiz. Quando eu me educo, eu me auto-ilumino. E quando eu me ilumino, eu projeto luz. E quando eu projeto luz, quem está em meu derredor é beneficiado. Quando eu vivo em treva, a decepção, o desespero, o pessimismo fica ao meu derredor. E aquelas pessoas que estão ao meu derredor sentem essas vibrações.
principalmente até aquelas que nos amam, porque desejam tanto a nossa felicidade, mas o nosso livre-arbítrio ainda está fragilizado e nós procuramos a porta larga. Mas jamais esmorecer, mas jamais perder a esperança da renovação espiritual de alguém que está se precipitando. Porque em todo lugar há um anjo guardião, há um espírito de luz vigiando aquele que está com desejo de se auto-libertar. E isso acontece por misericórdia divina. Deus não vai permitir um engano no relógio da eternidade para sempre. Todos nós iremos vencer as nossas dificuldades. Somos pedras duras que às vezes o buril do sofrimento nos fazem brilhar. Somos terras secas que através da tempestade, do sofrimento, a gente possa ficar mais fértil. Às vezes somos almas que precisam do aguilhão da dor para despertar, porque não temos forças de ouvir a voz do amor. E a voz do amor era Jesus, nos dando essa condição de entrar nessa porta estreita. Mas para entrar nessa porta estreita, temos que fazer o nosso regime espiritual. Temos que tirar de nós as mazelas que nos impedem a transpor essa porta estreita, que é o nosso orgulho, que é o nosso egoísmo, as duas chaves que corrompem a humanidade, no dizer de Allan Kardec. E nos ensinamentos de Jesus, a gente vai vendo que a felicidade depende de nós. Nós somos construtores da nossa própria felicidade, nos diz Kardec, lá no Evangelho segundo o Espiritismo. E o que estamos construindo? Ou o que nós precisamos destruir em nós? E que nós precisamos destruir em nós é a porta da indiferença, é a porta do descontentamento, e uma grande porta que às vezes nós construímos, que é a porta da preguiça. Os Espíritos nos dizem que a grande dificuldade que eles encontram, todos nós encarnados, é a preguiça mental. Nós temos preguiça de ler um livro, nós temos preguiça de escutar uma palestra, e a preguiça nos aprisiona no nosso solo das nossas imperfeições. Quando destruímos as portas da preguiça, encontramos a boa porta do trabalho que edifica, do trabalho que realiza, do trabalho que leva e traz felicidade. Quando eu começo a distribuir felicidade, eu percebo que eu sou feliz, porque eu tenho algo melhor para dar ao próximo. E quando eu construo a porta do trabalho solidário e do amor, eu já estou num passo muito largo do que antes eu não conseguia dar. Evidentemente que não vai nos faltar ensejo para nós conseguirmos abrilhantar a entrada da porta estreita, porque os bons espíritos estão nos impulsionando. Eles sabem dos nossos desejos, eles conhecem as nossas limitações e fazem com que nós possamos ser heróis de nós mesmos. E pelo apoio deles e com eles, a gente vai saindo do labirinto que nos encontramos, da dificuldade que estamos. Porque Manuel nos diz que dificuldade aparece no caminho de todos. O modo de enfrentá-la é que faz a diferença. Se eu tenho uma dificuldade e construo a porta do desânimo, a porta da preguiça, a porta mental da tristeza que nada resolve, da queixa que nada auxilia, essa dificuldade vai permanecer em mim, porque eu não tive forças para vencê-la. Mas quando alguém me dá um livro espírita de presente, uma página do Evangelho,
me solicita escutar a Rádio Rio de Janeiro. Às vezes, esse é um momento que eu recupero todo o meu desejo de me reconstruir a minha própria vida em rumo à felicidade. A divulgação da doutrina espírita é a maior caridade que podemos doar ao Espiritismo, nos diz Emmanuel. Mas às vezes nós somos acanhados de divulgar a nossa doutrina, somos acanhados de divulgar a nossa casa espírita e não colocamos isso para alguém. Eu sou espírita, toma esse livro. E a gente observa que uma coisa a gente espírita às vezes erra. A gente não abre, às vezes, a nossa porta da nossa residência para o companheiro entrar, beber uma água, contar da sua alegria, viver conosco. Às vezes, trabalhamos mediunicamente com um companheiro há 20 anos, mas se o espírito se materializar e falar, leva esse remédio até a casa de fulano, o espírito vai perder tempo, porque nunca eu fui lá na casa do nosso irmão, ou porque não fui convidado, ou porque não me autoconvidei. E às vezes a gente só chama o espírita para ir na nossa casa quando nós precisamos do passe, quando estamos doentes. Ah, vem aqui na minha casa. É claro que vai, com todo amor, com toda ajuda espiritual, todo mundo vai levar esse preventivo. Mas já pensou, se eu ficar doente e chamar o Jorge, vai lá me dar um passe. Ele vai dar um passe a mim, mas ele já esteve lá várias vezes na minha casa, já conversou comigo, as minhas horas de alegria, já criou um clima de harmonia, de simpatia, que na hora do passe vai ficar bem melhor a espiritualidade trabalhar para alcançar um êxito maior. E nós, às vezes, não fizemos isso, não realizamos isso. Trancamos, às vezes, na nossa porta do lar para a visita de um companheiro espírita, para a visita de um centro espírita, para fazer um culto no lar, na nossa casa. Precisamos receber os espíritos na hora também da nossa alegria, para que, quando for na hora da dor, as pessoas também possam saber disso. Então, evidentemente, que nós temos que construir essas portas que todos nós temos, que todos nós observamos, que todos nós criamos. Então nós, como espírito encarnado, temos que nos autoeducarmos. E a autoeducação, já falou Jesus, é o nosso próprio livre-arbítrio. É a nossa certeza de que somos pessoas fadadas ao bem e à felicidade. Não precisamos nos grudar no vício de ficar no chão da ansiosidade. Não, temos que ser dinâmicos, temos que ser alegres. Ora, se eu sofro, alguém sofre mais do que eu. Se eu sofro, eu percebo que na outra encarnação eu fiz alguma coisa para merecer esse sofrimento. Se eu procuro amenizar o sofrimento de alguém, com certeza o meu sofrimento não está tão feroz comigo, porque eu já encontro espaço para ser solidário, eu já encontro espaço para ser melhor do que eu era, embora o sofrimento continue. E nós vamos observar que às vezes a porta do sofrimento que encontramos na nossa encarnação é a oportunidade de morelamento do nosso espírito. É resgate que estamos realizando do passado infeliz. Por tudo que nos acontece, temos que glorificar a Deus e reter o bem e esquecer o mal. Quantas pessoas não constroem a porta do perdão, que perdem tempo de serem mais felizes do que eram? Não perdoam, e isso gera inimizades que não ficam só no corpo da carne, mas vão para a espiritualidade em forma de obsessões desagradáveis. E nós, através dessa porta mental, nós vamos encontrar a porta da mediunidade. Essa mediunidade abençoada,
que nos coloca em com vinculação com os bons espíritos. E através da porta da mediunidade, a intuição sadia chega até nós. A palavra edificante chega até nós para que a gente interrompa a conversação indigna. O sorriso de esperança chega até nós para aqueles que estão tristes. Porque a conversa com os tristes deixa os tristes mais tristes. E a porta da mediunidade vai fazendo com que você procure ajuda espiritual para aquela pessoa, naquilo que você não pode fazer. O que eu não faço, a espiritualidade poderá fazer para alguém. E eu posso ser um mecanismo dessa ação. Alguém que pode doar um ectoplasma, alguém que pode dar um passe, alguém que pode fazer uma leitura. Então, a porta do trabalho mediúnico é uma bênção de luz que interrompe e vence até as portas materiais, porque através da porta da mediunidade você penetra o sentimento alheio para ajudar, para socorrer. E nesse aspecto nós nos lembramos que a mediunidade ela não tem lugar para acontecer. Ela acontece a qualquer momento onde nós estejamos. E quando eu trabalhava no supermercado na Zona Sul, uma jovem menina, dela, que era promotora de uma marca de panetone, todo mundo se encantou com ela pela beleza física que ela tinha, pela simpatia que ela possuía, pela harmonia, e todos ficaram assim. E nós também, quando éramos solteiros, também ficamos. Eu tinha 20 anos de idade, foi 5 anos atrás. Mas a mediunidade atrapalha até isso, e às vezes ajuda. Aí eu almocei e fui deitar assim, descansar na hora do almoço. Aí estou assim, de repente, eu me vejo numa espécie de desdobramento, numa casa onde uma senhora de cabelos grisalhos vem me dizer: fala para ela retornar para a sua mãe. É Natal, eu sou fulano de tal, eu sou a avó que ela já não vê há muito tempo. Fala para ela que ela tem que procurar a mãe neste Natal, que é a minha filha. Eu despertei naquilo, era 1h da tarde. Aí no corredor do nosso trabalho, eu encontrei ela, eu quero te falar uma coisa, um momento. Falei isso, descrevi a casa, a senhora. Aí ela começou a chorar. Mas como que você sabe de tudo isso? Você mal me conhece? Eu falei: não, deixa isso para lá. É um apelo que eu estou te fazendo. Vá procurar a tua mãe nesse Natal. Ela falou assim: vou sim. Aí, como era na semana próxima, no Natal, ela foi e retornou para a semana do Natal. Aí ela veio me dar um grande abraço. Poxa, Ronaldo, eu tinha medo de procurar a minha mãe, porque quando eu tinha 19 anos, me encantei com um rapaz, e ela não entendeu esse relacionamento, fugi de casa, engravidei, e por ela se encontra o meu namoro, eu abandonei o lar. Mas eu voltei quando você falou, e a minha mãe me recebeu com um abraço fraterno, porque além de mim, eu levei o neto que ela não conseguia saber que nem existia. Por isso que eu sou feliz, João. Obrigado por você. Ainda me deu um panetone. Então, nós observamos que a força da mediunidade faz com que a ajuda chegue para as outras pessoas. Quantos de nós colocamos aqui na mesa o nome das pessoas a quem amamos? E esse intercâmbio espiritual faz com que essas pessoas se soergam, se reequilibrem, se deem a um mecanismo maior de luz e de paz. E como desenvolver essa porta da mediunidade? Através do exercício do bem, do estudo sério, correto da doutrina dos Espíritos. E essa porta da mediunidade todos nós temos, porque nos diz Allan Kardec: todos nós somos médiuns.
Todos nós somos médios. Cada um tem a sua graduação, mas todos nós somos médios. E quando somos médios, nós percebemos, além do corpo físico, quando o Chico estava lá em Uberaba, e Divaldo Pereira Franco foi visitá-lo. Divaldo estava com os 17 anos, era desconhecido no cenário espírita. Divaldo se sentou na cadeira lá da casa de prece. E lá de dentro, onde o nosso abençoado Chico Xavier psicografava, ele mandou um recado: dê a palavra ao orador Divaldo Pereira Franco, quando possível. Ou seja, nem as paredes, nem as portas serviram de obstáculo para a mediunidade de Chico Xavier. Ele visualizou Divaldo no seu psiquismo, na sua mediunidade. E quando essa mediunidade tem essa visão psíquica, a gente vence as etapas, os obstáculos materiais, o obstáculo do tempo, e essa mediunidade tem que ser espontânea. Eu, graças a Deus, eu tenho uma mediunidade muito espontânea. Eu adoro dormir, porque quando eu durmo, sempre às vezes ajudo alguém. E às vezes eu fico até perplexo pela ajuda espiritual. Não que eu mereci, mas que a pessoa mereceu pelo mecanismo com que ela foi feita. Eu me lembro agora que essa porta mental do psiquismo, da mediunidade, fez com que um dia eu fui me deitar, nem lembrava do meu amigo Nelsinho, amigo de infância, jogamos futebol, amigo legal. Ele tem um bar lá em São João de Meriti, que eu quase não frequento, a não ser quando ele me chama, que é o Guaraná, eu tomo o Guaraná, vou embora. E nesse dia, fazia tempo que eu não vi o Nelson, aí falei assim para ele, aí eu fui falar para ele no sonho, porque nesse sonho eu chegava no bar, tinha uma pessoa altamente alcoolizada agredindo outra verbalmente em virtude de um jogo que eles estavam fazendo. E essa pessoa se levantou, foi até ao canto da porta e pegou uma arma e atirou contra a sua suposta vítima. Mas só que a menina, a Paloma, a filha do Nelsinho, veio ao seu encontro pedindo biscoito. Pai, quero um biscoito. E ela foi ferida aqui na barriga e na perna. Eu falei, o que acontece no Nelson? Faz tanto tempo que eu não vejo. Aí contei. Aí o Nelsinho falou, tá bom, vou tomar uma precaução, não sei. Aí foi. Aí daqui a 15 dias, ele liga lá para casa, vem cá, mamãe. Eu fui. Sabe o que aconteceu? Eu tinha esquecido do sonho. Mas uma coisa foi legal. Fulano, ali, a segurança do posto de gasolina. Ele sempre guarda a arma dele aqui embaixo dessa caixa de cerveja. E pelo teu sonho, eu comecei a tirar do lugar e guardar em outra, sem ele saber. Aí ele veio aqui, arranjou uma briga, brigou com todo mundo. Quando foi procurar a arma não estava no local. E a minha filha, por coincidência, chegou me pedindo um biscoito da Piraquê. Aí eu fico imaginando, não é nós médios que somos importantes no fato mediúnico. É a beleza do fenômeno, a beleza da porta mental, do psiquismo que todos nós temos. Nós avançamos no tempo, mexemos no futuro, melhoramos o passado através da nossa energia mental. Por isso, procuremos a meditação que nos ajuda ao controle emocional. Procuremos as boas leituras que nos edifica mais a nossa consciência. Possamos ouvir músicas salutares para que a nossa sensibilidade aumente. Evitemos as portas largas, umbralinas, dessa musicalidade lá fora, onde a espiritualidade inferior influencia mentes através de uma coisa totalmente ilógica, irracional.
levando a sociedade e aos meninos e as meninas, os jovens, ao mecanismo de uma sexualidade desenfreada. E eu fico pensando, como é bom nós nos auto-evangelizarmos. Como é bom na casa espírita ter evangelização infanto-juvenil, que é uma das reuniões mais importantes da nossa casa espírita, porque estamos modelando almas, formando caráter, iluminando mentes e fazendo com que esses colaboradores no amanhã sejam os trabalhadores da nossa casa. Quando a casa espírita abandona o trabalho da infância e da juventude, está se aniquilando em si mesmo. Como é bom nós também abrirmos as portas da nossa biblioteca para aquele que deseja ler. E quantos centros espíritas fazem com que as portas das bibliotecas sejam adormecidas no tempo e não cumpram a sua função educacional, espiritual, de informar, de consolar, de animar, de dar bom ânimo nessa literatura espírita tão sublime. Quantas casas espíritas às vezes não realizam a mediunidade no momento atual porque tem medo de serem médiuns? Aqui nós gostamos mais de estudo sistematizado do que mediunidade. E esquece que a reunião mediúnica é uma porta que a gente abre à espiritualidade, para que a espiritualidade proteja a casa de malfeitores espirituais, para que a espiritualidade tenha mecanismo de nos ajudarmos a não errarmos. Porque sem mediunidade séria na casa espírita, a gente vai conviver com os nossos mesmos pensamentos do Ronaldo, que é tão imperfeito. Porque eu não quero ouvir as vozes espirituais. E às vezes o Ronaldo falha, porque nós somos espíritos encarnados. Quando fechamos a porta para a mediunidade da casa espírita, estamos também interrompendo um laço que nos une à espiritualidade superior. E às vezes o estudo é fundamental nessa prática mediúnica. E às vezes as casas espíritas estão despercebidas. E por falar em porta, eu me lembro de um episódio que aconteceu lá na casa de Nova Iguaçu. Engraçado, nós estávamos limpando a sala mediúnica daquela instituição, deixamos limpinho para a reunião próxima, que é a verde de mediunidade. E nisso o telefone tocou, alguém me chamou, eu fui atender ao chamado. Aí quando fui, aquilo passou despercebido. Aí no final da reunião, falaram, Ronaldo, não pareça diretoria. Eu falei, meu Deus, o que eu fiz de errado? Meu Jesus. Aí a minha consciência já ficou pesada. Eu falei, o que eu fiz de errado? Eu fiquei meditando, procurando se eu errei gravemente. Aí cheguei lá, falei, o que houve? Não, eu queria te falar, foi muito bom você limpar a sala mediúnica, nós gostamos tanto, tá? Mas tem um porém. Eu falei, mas que porém? É porque você se descuidou e deixou a porta aberta da sala mediúnica. E nós estamos fazendo um tratamento espiritual com os espíritos aqui, que eles não podem fugir. E você deixou aberta e os espíritos fugiram. Eu falei, vai ver que eles nem estavam aí. Porque para o espírito desencarnado não tem obstáculo material que possa lhe impulsionar. Para o espírito desencarnado que tem o quê? Sintonia. Se eu penso mal, eu atraio maus espíritos. Se o meu sentimento é de ódio, de vingança, minhas vibrações são fracas. Sendo fracas, quem vai atuar no meu psiquismo e na minha mediunidade é alguém similar a mim mesmo. São os espíritos fracos iguais a mim. Mas quando eu tenho as minhas vibrações salutares, na prática do bem, na leitura salutar, na harmonia da casa espírita,
minhas vibrações aumentam e com certeza os bons espíritos se acertam de mim e de nós. Para a espiritualidade, o intercâmbio não é material, o intercâmbio não é de construções, é de edificações morais e mentais. Por isso a nossa responsabilidade na casa espírita. Quando sentamos para assistir a uma reunião espírita, somos convidados a trabalhar. E às vezes a pessoa pensa que vem receber as energias do passe somente. E ela nem sabe que às vezes a energia dela é que está sendo usada para que tenhamos êxito na hora do passe. Porque todos nós aqui é espécie de uma flor. Um é uma flor branca, outro é uma flor rosa, outro é uma flor pequena, mas todos estão exalando o mesmo perfume. E quando essas flores se unem, torna-se um buquê de vibrações a exalar o perfume de socorro espiritual. Quando eu vejo numa reunião mediúnica, numa reunião pública da casa espírita, eu também estou vindo numa reunião mediúnica, porque aqui há espíritos que nos antecederam a nossa chegada, fazendo com que o ar fique mais rarefeito, trazendo mecanismos espirituais que nós até desconhecemos, para que a nossa reunião na nossa casa espírita seja edificante. E a porta da casa espírita tem que ser assim. Quando nós entrarmos, temos que entrar de um jeito. E quando nós sairmos, temos que sair melhores. Ou então, desejando melhorar, desejando retornar. É tão bom quando você é atendido fraternalmente. Quando você olha o psiquismo da casa, que te dá alegria, que te dá paz. Vai chegar um tempo que você sente saudade da casa espírita, se não vir a casa espírita, porque faz parte do teu mundo esse magnetismo espiritual. Os atletas procuram as academias, os pintores, as salas de arte, os músicos, os instrumentos que eles abordam, para edificar a sua arte. E nós espíritas temos que procurar a casa espírita, porque ela é o nosso tabernáculo de luz. E ela só será um tabernáculo de luz se luz eu projetar. E você peça integrante desse mecanismo, porque aqui é uma usina do bem e nós somos matérias-primas para que essa usina possa fabricar forças energéticas e paz. É de grande responsabilidade a nossa chegada aqui, porque não é uma responsabilidade comigo, porque quando eu entro para a casa espírita, eu percebo que eu não tenho um dever só comigo, eu tenho um dever com o meu próximo. E para o meu próximo ser mais feliz, eu tenho que também melhorar. Não construir a porta da agressividade das palavras que ferem. Não construir a porta de não dialogar com o filho ou com a filha. De não construir essas portas que nos afastam uns dos outros. Por isso, meus irmãos, que nessa noite nós possamos refletir isso tudo e percebermos que Jesus, o amigo de todos nós, está abrindo a porta do seu coração para que nós possamos entrar e dizer a Ele: Senhor, se sou fraco, me fortaleça no bem para que o mal não tome conta de mim. Se eu for enfermo, Senhor, dai-me um remédio para minhas chagas, mas também me dê a esperança e a consolação de compreender o meu sofrimento. Se estou chorando, Senhor, dai-me o lenço da esperança e a alegria de saber que eu também posso fazer alguém sorrir. Se eu estou desesperado, Jesus, dai-me o teu consolo para que eu perceba que
Se um caminho se fecha hoje, amanhã se abrirá. Se a tempestade chega agora, o sol voltará. E assim, criando esses mecanismos mentais que não me aprisionam ao pessimismo destruidor, eu irei vencer todas as dificuldades que eu estou tentando vencer. Porque aqui eu terei o apoio de Jesus, a proteção de Deus e a equipe espiritual de Eurípides me auxiliando. E sendo assim, eu desejo muita paz a vocês, muita luz e muito agradecimento de testar a porta da tolerância que vocês construíram aí em me ouvir. Obrigado por essa porta da tolerância e que Deus e Jesus possa dar a todos a luz e a paz.